Aberto Goiás. Oferecimento Link Telecom, 100% fibra, 100% Goiana. Veste, vestindo mulheres com estilo e elegância. Grupo Biriba, o shopping do caminhoneiro. Boa tarde para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na TV Sucesso Band 17.1 em Goiânia e boa parte do estado de Goiás. Está começando o Jogo Aberto Goiás, que é o melhor programa de esportes da sua TV. Eu e a Tandara Reis vamos te colocar por dentro de tudo do esporte no estado de Goiás, no Brasil. Vamos falar bastante também das eliminatórias sul-americanas. E hoje eu quero ter um papo reto com você, torcedor do Tigrão, torcedor do Vila Nova, neste momento que vive o Tigrão se preparando para jogar lá em Santa Catarina no próximo sábado. E claro que a gente vai falar do Goiás também. Aliás, Tandara, desde ontem você vem aí buscando números, o passado do Goiás. Fala pra gente aí o que você preparou. Você passou o Goiás a limpo, Tandara? Isso mesmo. Boa tarde, Theo. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Jogo Aberto Goiás. Bom, a gente foi dar uma olhada nos números do Goiás nessa temporada, até por conta da mudança de estatuto. No final do ano passado, o Goiás passou por essa mudança ali de sistema, de gestão, e esperava-se que nesse ano o Goiás conquistasse aí o acesso até com certa facilidade por conta do seu orçamento, mas não é isso que a gente está vendo na realidade. E a gente fez um resumo aí do que foi essa temporada do Goiás até aqui. Ainda faltam aí um pouco mais de 2 meses para o final do campeonato, mas a situação não está boa não. Bom, e é isso que a gente vai ver agora. O Goiás, depois da mudança do seu estatuto, o Goiás, abre aspas, mais profissional, a caminho de virar uma SAF. Foi a solução? Está sendo a solução? A Tandara conta. Após o rebaixamento para a Série B, o Goiás iniciou o ano de 2024 com uma nova diretoria e a promessa de uma temporada vitoriosa. No entanto, 9 meses depois, a realidade é bem diferente daquela que o torcedor esperava. Ao longo de 44 partidas, o esmeraldino venceu 19, empatou 13 e perdeu 12. Marcou 56 gols e sofreu 34. No Campeonato Goiano, primeira competição da temporada, o Goiás decepcionou e nos pênaltis foi eliminado pelo Goiânia nas quartas de final. A eliminação precoce colocou em xeque o trabalho do técnico Zé Ricardo e do então diretor de futebol Agnello Gonçalves. Inicialmente, os profissionais permaneceram no clube, mas não resistiram a mais uma queda, desta vez na Copa Verde, também nas quartas de final, diante do arquirrival Vila Nova. Com o início de temporada desastroso, a diretoria esmeraldina optou por investir nas contratações de Márcio Zanardi para o comando técnico do time e de Lucas Andrino para assumir o futebol do Goiás. Na Série B, sob o comando do novo treinador, o Goiás entrou no G4 na 3ª rodada e chegou a assumir a liderança da competição, mas na 9ª rodada deixou a ponta da tabela e viu seu rendimento despencar na Série B. Desde a 11ª rodada, o time goiano não sabe o que é figurar entre os 4 primeiros colocados. A queda de rendimento causou a demissão do técnico Márcio Zanardi após a derrota para o Novo Horizontino na 19ª rodada. Wagner Mancini foi contratado para substituí-lo e fez sua estreia no jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. E contra o São Paulo, o time goiano sofreu sua 3ª eliminação na temporada. Na Série B, o trabalho de Mancini até começou bem, com 2 vitórias e 1 empate. Porém, os últimos resultados têm decepcionado a torcida esmeraldina. E nesse momento, as chances de acesso, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, são de apenas 4,5%. Com 33 pontos, o Verdão está na 11ª posição, a 9 pontos do G4 e a 8 pontos de distância da zona de rebaixamento. Sem vencer há 3 rodadas, o esmeraldino se prepara para enfrentar o Avaí na Serrinha. O clube catarinense
é o 8º colocado com 37 pontos. E para o Goiás, só a vitória interessa. A gente joga de novo sexta-feira diante do Avaí. É necessário que a equipe volte a vencer, porque a gente vem de um empate, agora uma derrota fora de casa. A gente volta a jogar dentro do nosso estádio e nós temos que apresentar, além de um futebol melhor, um nível mais competitivo de jogo, também buscar uma vitória. Bom, eu acho que o texto da Tandara mostra muito bem o que está sendo essa temporada do Goiás. Uma vergonha, um desastre. O Goiás, em dezembro, quando o antigo presidente, o Paulo Rogério, ele saiu falando, olha, estou deixando no caixa do Goiás entre 60, 70 milhões de reais. Isso não é uma verdade absoluta. Ele realmente deixou isso no caixa do Goiás, mas não foi a administração dele que colocou 60, 70 milhões. Isso foi um adiantamento que quase todos os times da Liga Forte receberam. E com esse dinheiro, o Goiás está vivendo 2024. No próximo ano, se o Goiás permanecer na Série B, ele não vai ter esse dinheiro. No mínimo, ainda há uma bagunça danada, porque a Liga Forte está preocupada mais com Série A do que Série B, mas no mínimo o Goiás vai ter, no máximo, o Goiás vai ter a metade desse dinheiro. E com a estrutura do Goiás Esporte Clube, não estou falando de futebol, estou falando do Goiás Esporte Clube, esse dinheiro não dá. Vai ser a primeira vez na história do Goiás que ele vai ter de trabalhar com um orçamento menor, de repente, que o do Atlético e de repente do que o do Vila, porque o Vila está hoje caminhando para a Série A. Então os problemas são maiores e hoje o Goiás está a 9 pontos da zona de classificação e a 8 pontos de entrar na lanterna dos afogados na zona do rebaixamento. E é o que eu estou falando desde ontem, você viu aí os números, pouco mais de 4% de chance de classificação. Agora a preocupação é se manter na Série B. É se manter na Série B e começar o planejamento para o próximo ano. E para começar esse planejamento para o próximo ano, tem de limpar, passar a limpo o Goiás. Paciello, Lucas Andrino, comissão técnica, deu. Se não for feito isso agora, esse conselho administrativo, que eu nem sei quem é, são 3 pessoas lá que eu nem sei quem é, e eu nem sei se eles conhecem o Goiás também. Esse pessoal já tem que trabalhar, senão os senhores conselheiros, que são leões de grupos de WhatsApp. Ontem você falou assim, vamos falar de coisa boa? Agora sou eu que falo. Vamos falar de coisa boa, Tandara? Vamos falar do Vila Nova, que entra em campo no sábado, diante do Brusque, jogo fora de casa, que você acompanha aqui na TV Sucesso Band, a partir das 5 da tarde. A gente vai fazer aqui agora um levantamento, da campanha do Vila Nova nessa Série B. São 25 jogos, com 12 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. Ao lado do Novo Horizontino é o time com mais vitórias na Série B. 29 gols marcados, 27 sofridos, um saldo aí de 2 gols e 56% de aproveitamento. Vila Nova que nesse momento fecha o G4 da Série B com 42 pontos. Bom, a gente vai ver agora a campanha do adversário do Vila. Um time que vem se arrastando. Eu coloco o Brusque como um dos piores times até agora nesta Série B. Está jogando um futebol muito parecido com o futebol do Goiás. E aí está a campanha, Tandara. 25 jogos, 4 vitórias, 11 empates e 10 derrotas, 16 gols marcados, 30 gols sofridos, um saldo de menos 14 gols e apenas 30% de aproveitamento. O Brusque trocou o treinador mais uma vez. Lembrando que o Luizinho, o técnico do Vila, treinou o Brusque, começou no Brusque neste ano, trocou o treinador e entrou um treinador conhecido dos goianos, o Marcelo Cabo. E aí a gente foi buscar os números do Marcelo Cabo quando ele passou aqui pelo futebol goiano. E aí estão os números, Tandara. Bom, Marcelo Cabo já passou pelo Atlético, pelo Goiás e pelo Vila. Pelo Atlético foram 94 jogos, 44 vitórias, 27 empates e 23 derrotas. Campeão brasileiro da Série B em 2016 e campeão goiano em 2020. No Goiás, foram 19 jogos, 8 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Participou da campanha do acesso à Série A em 2021. No Vila, foram 17 jogos, 4 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. E participou da campanha do rebaixamento para a Série C em 2019. O melhor trabalho dele foi no Atlético e o pior, acredito que foi no Vila,
que acabou aí sendo rebaixado para a Série C, né? Participou da campanha de 2019. Eu diria que o Marcelo Cabo, no Atlético, ele deu uma crescida, depois caiu e aí ficou circulando pelo futebol brasileiro. Esse jogo vai ser no Gigante das Avenidas, em Itajaí. Talvez esse seja o maior adversário do Vila Nova. Como disse a Tandara, você vai ver aqui na tela da TV Sucesso Band, neste sábado, a partir das 5 da tarde, estarei ao lado do torcedor do Vila Nova. Mas agora eu quero falar exatamente com você, torcedor do Vila Nova. Porque ontem à tarde eu comecei a fazer umas contas com relação à subida do Vila Nova e eu estou confiante nisso. O Vila vai ter em casa ainda Chapecoense, Botafogo, Curitiba, Amazonas e Ituano. O Vila tem 6 jogos, pode fazer 18 pontos. O Vila, neste momento, tem 42 pontos. Então, se ele mantiver essa linha, o Vila venceu 10 partidas em casa. O Vila pode chegar a 60 pontos. E fora de casa, o Vila tem Ceará, Mirassol, Goiás, Avaí, Santos e Paysandu. Então, se o Vila ainda vencer essas partidas em casa, beliscar alguma coisa fora, ele passa dos 60 pontos. Por que eu estou falando de 60 pontos? Porque 60 pontos pode ser o número que dê a Série A para o Vila Nova. O time que mais, quando a gente teve a Série B e que o quarto colocado mais precisou de pontos, foram 65 pontos. Na média geral, 62 pontos, mas nos últimos 10 anos. Mas agora, fazendo uma análise em cima do que faz a Universidade Federal de Minas, com 60 pontos, pode subir. E uma outra coisa com relação ao Vila Nova. Neste segundo turno, o Vila Nova está com 56% de aproveitamento. Ele só perde para a equipe do Ceará, que tem do Sport, melhor dizendo, que tem 2 jogos a menos. Não quer dizer que o Ceará vai vencer os 2 jogos que ele tem a menos. O Ceará, ele tem 66% de aproveitamento. Então o Vila, ele começa agora, com relação ao segundo turno da Série B, mais forte ainda do que terminou o primeiro turno. Então o Vila continua crescendo. E é isso que me dá, de repente, o otimismo de que o Vila possa subir. Não só observando os jogos, mas principalmente observando os números. A Tandara daqui a pouquinho vai chamar um intervalo, mas antes do intervalo, eu tenho um recado muito importante para você de Rio Verde, região e de todo o estado de Goiás. Nós estamos tendo, a partir de hoje, lá em Rio Verde, a Sudo Expo, que é uma feira de negócios, uma feira comércio, indústria, uma feira também de serviços grandiosa. E o lounge da TV Sucesso é um dos lounges mais bacanas desta feira lá em Rio Verde, que é a capital do agro. E hoje, exatamente no lounge da TV Sucesso, vai acontecer o debate entre os candidatos a prefeito da cidade de Rio Verde, o terceiro debate da TV Sucesso Band, sempre com a credibilidade dos debates da Band. E você vai ver em Rio Verde e em todo o estado de Goiás com a mediação do Rômulo César, que é o apresentador lá de Rio Verde do Band Cidade. Mais de 50 pessoas estão envolvidas na equipe da TV Sucesso para fazer um dos maiores debates que você já viu na televisão de Goiás. É hoje, hein? A partir de 10h15 da noite. E depois, até o final da Sudo Expo, você vai ter lá o lounge da TV Sucesso com muitas atividades cooperativas, atividades também educativas, e você vai poder conhecer um pouquinho mais da TV Sucesso lá em Rio Verde, uma cidade fantástica que não para de crescer. Bom, só corrigindo, eu acho que quando você falou do aproveitamento do Ceará, você queria dizer do esporte, né? Do esporte, exatamente, do esporte. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando de seleção brasileira, que tropeçou mais uma vez nas eliminatórias da Copa. Mas antes, o Theo José tem um recado para você.
Você, caminhoneiro ou frotista, chegou o setembro imbatível da Biriba Atacadista. Esse mês, preparamos ofertas exclusivas que vão fazer a diferença no seu dia a dia na estrada. Catraca com cinta nylon, 3 toneladas, 9 metros, por R$ 49,90. Cinemético básico Capanema, por R$ 59,90. Corote plástico, 26 litros, completo, por R$ 65,99. Farol Volvo FH após 2021, foco duplo por R$ 2.890. Fita refletiva 3M por R$ 3,80. Rádio MP3 Bluetooth com controle por R$ 89,90. Paralama Randon até 2007, injetável original por R$ 99,00. Ofertas por tempo limitado é na Biriba Atacadista. Acesse o biribaatacadista.com.br ou baixe o nosso aplicativo na Google Play ou Apple Store. Ou WhatsApp 62 30 91 45 45, 30 91 45 45. É setembro imbatível. Qualidade e economia. Biriba Atacadista é o lugar certo.